Olá pessoal, estou aqui novamente, Breno Lucano, para vocês lá do Portal Veritas. Esse vídeo de hoje, ele vai ser sobre a apresentação que eu fiz no primeiro seminário do GT Piteto, que é um grupo de pesquisa, trabalho e pesquisa do estoicismo, né? O maior grupo de pesquisa e investigações acadêmicas a respeito do estoicismo no país. E eu fui um dos convidados a palestrar, né, onde eu fiz uma apresentação agora na última quinta-feira, dia 10, às 8 da noite mais ou menos. E eu resolvi então representar essa meu trabalho de uma forma mais demorada, onde eu possa discursar mais sobre alguns detalhes que eu não pude discursar na hora, em função do tempo, né? Eu só tinha 30 minutos, então tive coisa que eu tive que cortar, tive que correr e tal, não pude me debruçar mais sobre alguns detalhes. Antes de começar propriamente dito, eu queria só fazer uma ponderação que surgiu e eu acho que é importante para que nós, a partir daí, comecemos a falar sobre o estoicismo propriamente dito. A minha visão sobre os estoicos, ela é uma visão mais academicista. Então, para além da questão estritamente ética, de querer o que quer a natureza, por exemplo, né? Ter uma vida pautada na resiliência e coisas do tipo, é uma visão mais acadêmica, no sentido de que eu vou pegar os autores, estoicos ou não, e tentar recompor a historiografia do estoicismo. Quer dizer, o fato de, por exemplo, de eu ter um objeto de pesquisa pautado em Marco Aurélio, como é o caso, né? Eu já leio Marco Aurélio há 20 anos, e pautar também autores que discursam contra Marco Aurélio não significa que eu não seja estoico. E também não significa que eu seja estoico. Significa apenas que eu estou tentando, através da dialética, através de controvérsias, colocar os prós e contras de cada tendência filosófica, seja estoica ou não, para tentar recompor o quadro. Porque o estoicismo foi um movimento intelectual e social que durou 500 anos, mais ou menos do século III, antes da Era Comum, até o século II da Era Comum. Morreu lá, acabou lá. E o que nós temos atualmente são apenas fragmentos, de um modo geral são fragmentos. Uma carta aqui ou ali de um autor e tal, mas dizer o que aconteceu realmente às vezes fica difícil, de modo que a gente tem que pegar todas as opiniões de pessoas que falaram contra e a favor do estoicismo para poder recompor o quadro. Senão a gente vai ficar apenas com uma visão de estoicos propriamente dito, falando sobre o estoicismo. E se a gente não pegar as controvérsias, se eu não pegar, por exemplo, o Arcesilau, que vai discursar contra o estoicismo, por exemplo, eu não vou entender, por exemplo, as dificuldades lógicas que o estoicismo trouxe. E, consequentemente, não vou entender o estoicismo. Se eu ler só, por exemplo, Crisipo, eu não vou entender as discussões que existiram na época e, a partir daí, não vou entender exatamente o que aconteceu naquela época, para entender o que aconteceu com o estoicismo. Então, pegar Arcesilau ou pegar o movimento cínico para contrapor o estoicismo se torna essencial para entender o próprio estoicismo. E isso não faz com que eu seja contrário ao estoicismo, porque não é uma questão de ser contrário ou a favor do estoicismo. É uma questão de tentar reconstruir. E isso você faz com todas as filosofias. Eu não vou poder, por exemplo, ler sobre Descartes se eu não pegar os detratores, as controvérsias, os detratores de Descartes. Se eu não ler, por exemplo, Meslier. Meslier foi um filósofo pré-iluminista
que foi oponente ferrenho de Descartes. E se eu não ler, por exemplo, o que Meslier disse, e ficar só, por exemplo, com Descartes, eu não vou conseguir entender o que aconteceu posteriormente com o cartesianismo. E por aí vai, com todas as outras filosofias. Então, a dialética ela se torna uma metodologia fundamental para entender todas as filosofias, não apenas o estoicismo. Ler o estoicismo, ler Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, Crisipo, Cleantes, Aristipo, Hecaton, Sphairos e por aí vai. Mas lê-los também a partir das controvérsias. Ler Sexto Empírico, ler Cícero, ler Arcesilau e por aí vai. Para tentar recompor o que nos sobrou. Sem a qual, sem essa instrumentação metodológica, a compreensão vai ficar muito mais difícil. E outro problema, né? Você vai acabar fazendo com que o estoicismo se torne uma igreja. Mais do que uma igreja, é necessário recompor o estoicismo historiograficamente. Senão eu vou ler cartas a Lucílio e pensar que, para ser estoico, eu tenho que fazer exatamente o que diz Sêneca, como se fosse uma cartilha, como se fosse um catecismo. E aí você perde todo o substrato filosófico, que se fundamenta a partir do momento que você começa a questionar aquilo dali que está escrito. Ver o que se foi falado a partir de Sêneca, por exemplo. Ler as influências de Sêneca em cima de Demétrio, por exemplo. Em que Sêneca se aproximou, se distanciou de Demétrio, o cínico. E aí? Se você não faz esse tipo de caminho metodológico, a compreensão fica mais superficial e a gente se aproxima daquilo que a gente chama atualmente de igreja. Igreja não se questiona. Igreja você assume aquilo ali como um material de fé. E aí a filosofia se perde. Dito isso, vamos começar com as alegações propriamente ditas da minha apresentação no GT Epicteto. E vou tentar ser ainda mais claro do que eu fui lá no GT. Eu me apresentei lá, eu apresentei um material de pesquisa que é em cima de Marco Aurélio. Marco Aurélio e suas influências do estoico Ariston de Quilos, né? O registro estoico cínico de um príncipe. Ariston, só para poder introduzir, e vocês entenderem do que se trata a pesquisa, foi um estoico também, aluno de Zenão, de Cício, e foi um estoico com tendências, às vezes, segundo alguns autores, mais cínicos do que estoico. E se Ariston foi um filósofo mais cínico estoico do que estoico, e Marco Aurélio se baseou muito em Ariston para poder escrever, então a especulação que se levanta e a pergunta que se faz é a seguinte: será Marco Aurélio um estoico também com tendências cínicas? Essa é a pergunta e a alegação inicial. E é a partir daí que eu vou tentar, então, desdobrar esse ramo investigativo. Esse foi o objetivo e o objeto de estudo que eu apresentei no GT Epicteto. Muito bem. Vamos lá. As influências de Marco Aurélio, né? Se fala sobre as influências de Marco Aurélio. De um modo geral, quem lê Meditações, superficialmente, vai achar que Marco Aurélio foi um estoico do início ao fim. Ou seja, Marco Aurélio, só porque ele foi um imperador, né, um príncipe, e ele teve aquelas ideias contidas em Meditações, e que aquilo ali são as ideias dele, são as ideias de um imperador estoico, muito preocupado com a coletividade, muito preocupado em seguir a natureza,
e coisas do tipo. E isso faz com que ele seja um estoico do início ao fim. Seja resiliente, principalmente em função das guerras que enfrentou e teve que combater para defender o Império. Essa é uma visão superficial que se faz a respeito de Marco Aurélio Antonino. Mas, se você for aprofundar, não é só isso. Vocês vão ver que tem muito mais além disso. Por exemplo, quando você começa a ler mais aprofundadamente, vocês vão perceber que alguns intérpretes, né, alguns hermeneutas vão dizer que Marco Aurélio teve uma influência muito grande em cima do neoplatonismo. E, aparentemente, parece ser uma linha de pesquisa. Marco Aurélio faz uma distância muito grande entre corpo e alma, por exemplo. Como se essa distância entre corpo e alma, como se o fato dele darem uma maior importância à alma, por exemplo, desprezando o corpo, isso pode parecer para alguns intérpretes como sendo uma influência mais voltada para o neoplatonismo. E isso faria com que Marco Aurélio fosse ainda um precursor do neoplatonismo, algo anterior ainda a Plotino. Marco Aurélio vai dizer, por exemplo, vai chegar a dizer, em Meditações, que o corpo é um cadáver. Então ele vai realmente desprezar o corpo nesse sentido. E em várias outras passagens ele também despreza o corpo. Outros intérpretes vão dizer que não. Marco Aurélio não foi influenciado pelo neoplatonismo, mas pelo ceticismo. E não é qualquer ceticismo, é um ceticismo mais voltado para Enesidemo, que foi um expoente da escola cética, que viveu a partir do primeiro século antes da Era Comum até o primeiro século da Era Comum. Viveu mais ou menos no mesmo momento de Jesus, no mesmo momento histórico. E ele foi um expoente da escola de Pirro. Então você vai encontrar essa linha de pesquisa também. E finalmente, nós teremos alguns hermeneutas que vão dizer que Marco Aurélio teve influência no cinismo. Isso pode parecer estranho, chamar Marco Aurélio de cínico. E eu vou tentar mostrar, no decorrer dessa apresentação, em que essa alegação se baseia. Por exemplo, quando Marco Aurélio, como falei lá no platonismo, quando Marco Aurélio fala do corpo enquanto cadáver, alguns historiadores vão dizer que essa associação do corpo ao cadáver não é uma distanciação da alma e do corpo como que é o platonismo, mas na verdade ele está fazendo alusão àquilo que os cínicos vão chamar de ascesis, ascese. Você tem que sobrepor o corpo para chegar àquilo que é o principal, que é a alma. Não é uma distância, mas é uma ascese, é uma ascesis, que os cínicos vão chamar. É uma outra forma de se pensar. E vamos começar a entender agora por que mais que essa forma de pensar tenta relacionar os cínicos a Marco Aurélio. Vamos lá. Vamos começar a entender os professores. No livro primeiro de Meditações, Marco Aurélio vai falar sobre muitos professores, né? Como Apolônio, Sexto, Frontão, que foi um dos principais professores de Marco, professor de latim e retórica, para quem algumas linhas de pesquisa vão dizer que Frontão e Marco tinham relações amorosas, o que faz muito sentido, considerando o momento histórico em que eles viviam, é até provável que isso tenha acontecido. É uma linha de pesquisa, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Eu tenho um vídeo que já fala sobre isso. E existem outros professores também que não são relatados no livro primeiro de Meditações. São relatados, por exemplo, em História Augusta. Nem todos os professores Marco cita em Meditações. Tem outros professores que ele cita, como Diogneto, Meditações 1.6. Diogneto
foi talvez o primeiro professor de Marco. Foi um estoico e foi um pintor também. Só que, na verdade, o que nos sobrou, o que nos resta até agora, a respeito de informações a respeito de Diogneto, é que ele foi um estoico, sim, mas foi um estoico com tendências altamente cinicizantes. Estoico com tendências cínicas. E ele não vivia da filosofia, ele vivia da pintura. E pelo fato dele não viver da filosofia, ele não ter maiores minúcias a respeito do estoicismo, então ele confiou 3 outros filósofos cínicos, que são Báquio, Tandas e Marciano, para a educação do jovem Marco Aurélio. Essa informação desses 3 nomes se encontra em Meditações 1.6. Mas aí começa o primeiro problema. Então, Diogneto foi um filósofo estoico com tendências cínicas. Então, o primeiro professor de filosofia já teve tendências cínicas. Primeiro ponto. Outro ponto foi rústico. Marco Aurélio cita Rústico em 1.7. Rústico, como todos sabem, levou a literatura de Epicteto para Marco Aurélio. Epicteto também foi um filósofo estoico, mas com tendências também altamente cínicas. Uma linha de pesquisa que o professor Aldo Dinucci faz é que existe uma tendências cínicas em cima também de Epicteto. Existem passagens em Epicteto, né, em cima das TBs, que são bastante influenciadas pelo cinismo. Ora, se Marco leu, teve aulas com Diogneto, e teve aulas com Rústico a partir de Epicteto, que também foi um cínico, estoico cínico, então a gente pode começar a pensar e levantar a hipótese de que, provavelmente, a partir desses professores iniciais, Marco começou a ter contato com o cinismo. Essa é uma hipótese. Aquilo que eu chamei de revelação no slide 4, talvez faça sentido. Aliás, essa é uma pintura que eu gosto. Marco Aurélio e Faustina, representados como se fosse Marte e Vênus, a guerra e o amor. Uma escultura belíssima, por sinal. Eu chamei esse slide de revelação porque, de uma certa forma, fiz alusão também àquilo que o filósofo Michel Onfray vai chamar de apax existencial. Esse termo ele usa, por exemplo, no livro A Potência de Existir. Mas não só nele, em outros livros também. Michel Onfray é um filósofo francês, vivo ainda, que trabalha com a linha do hedonismo, anarquia e Nietzsche, né? Nietzscheanismo. Ele é muito influenciado por Nietzsche, mas também por todos os filósofos materialistas, desde a antiguidade até atualmente, e com o tema da anarquia. Na verdade, para Onfray, esses 3 temas, anarquia, Nietzsche e materialismo, eles se confundem. E apax existencial, ele usa esse termo para aquele momento único em que cada um de nós, cada um dos filósofos, passa a ter aquele insight e tudo na vida dele muda. É como se fosse uma iluminação. É como se fosse aquilo que Agostinho vai chamar de momento de graça, a partir da qual Deus ilumina a visão do filósofo e começa, então, a partir dessa graça, a discorrer sobre uma maneira nova de filosofar e de ver o mundo. Para Santo Agostinho, a partir do Espírito Santo. Evidentemente, Onfray, por ser materialismo, não vai trabalhar nesses termos, mas é aquele momento em que ele tem aquele insight e começa, então, a discorrer de uma nova maneira. Se Onfray estiver correto, isso aconteceu com Marco Aurélio, e vamos ver exatamente em que momentos históricos isso aconteceu. Lá no ano 145,
História Augusta vai dizer que ele se casa com Faustina. Marco, que nasceu em 121, ele tinha 24 anos, então, quando ele se casa. Faustina tinha em torno de 13, mais ou menos. Veja, aos 13 anos, então, ele já se casa. E naquela época, isso não era ainda pedofilia. É pedofilia para hoje, para a sociedade cristã. Na verdade, era muito comum casamentos entre adolescentes. João VI se casou com Carlota Joaquina, ela era pequena ainda também. E não era pedofilia. Pedofilia apenas para hoje, para o ethos de hoje. Nesse momento, 145, foi o segundo consulado de Marco. Ele fez o consulado junto com Antonino, que já assumiu o consulado pela 4ª vez. E foi também o momento em que aconteceu uma revolta na província da Mauritânia, lá na África. No ano seguinte, 146, foi o momento da revelação. Foi o momento em que Marco Aurélio tem acesso aos escritos de Ariston de Quíos. Os historiadores dizem que a partir daí tudo muda na visão de Marco Aurélio. Ele tem uma verdadeira iluminação e ele passa a partir daí a pautar toda a sua vida em cima dos escritos de Ariston de Quíos. E nós veremos de que modo que isso aconteceu. Em 146 ele também recebe o poder tribunício, o Imperium Proconsular, que foi aquele, são 2 títulos que ele recebe com 25 anos, que garantem a sucessão do Império a ele. Esses 2 títulos, Imperium Proconsular e o Tribunício, o poder tribunício, somente os sucessores recebem. Em 147, finalmente, ele recebe então o título de tribunista potestas. Nasce a primeira filha, Ania Aurélia Galéria Faustina, e Faustina menor é proclamada Augusta. E até uma curiosidade isso, que eu até falei no seminário, e é curioso, porque em 147 ela recebe o título de Augusta, portanto, antes dele. Eu achei, será que essa data está correta? Eu procurei saber, realmente está. Eu fui em outras fontes históricas e vi que bate 147. Ela recebe o título de Augusta antes dele. Ele só recebe o título de Augusta depois que ele é elevado ao cargo de príncipe. O título de Augusto só o príncipe tem. E ela recebe antes. Muito bem. Quem foi Ariston de Quíos? Já que em 145 ele recebe essa revelação, vamos ver em que medida que isso acontece. Lá em Diógenes de Laércio, 760, eu recomendo até que quem não conhecer Diógenes de Laércio conheça, tá? Porque tem muita informação. É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Esse livro tem muita informação importante sobre estoicismo. Uma outra fonte também é o estoico Vetra Fragmenta, mas é mais difícil de encontrar, e também Breyer, mas também é mais difícil também de conseguir. De modo geral, se você se interessar mais pelo estoicismo grego, pegue inicialmente pelo Diógenes Laércio. Essa publicação da Universidade de Brasília. Eu não sei nem se tem tiragem à venda ainda. Dá uma olhada. O capítulo 7 fala só sobre o estoicismo, só para vocês terem uma ideia. 160, passagem de 160, ele fala assim: Ariston afirmava que o fim supremo é viver perfeitamente indiferente a tudo que não é excelência ou deficiência, não admitindo distinção alguma entre coisas indiferentes, pois considerava todas iguais. Olha o problema aí. Uma outra passagem, lá de Diógenes Laércio, capítulo 6, 105. O capítulo 6, olha que curioso.
O capítulo 6 é um capítulo que fala só sobre os cínicos. E o capítulo que fala só sobre os cínicos referencia Ariston. Então ele fala assim: como Ariston de Quios, os cínicos consideram indiferentes tudo que se situa entre a excelência e a deficiência. Muito bem. Ariston, como eu falei lá na introdução do vídeo, foi um estoico também, aluno de Zenão. E esse aluno de Zenão, ele criou um cisma dentro da escola. Cleantes foi o sucessor. No livro Os Estoicos de Brad Winwood, ele fala que a sucessão da escola estoica, o modo com que acontecia, não está muito claro. Mas, inclusive em termos de aquisição do terreno da escola, enquanto instituição. Agora, é certo dizer que Cleantes assumiu quando Zenão morre. E também é certo dizer que uma vez que o escolarca, quer dizer, que o sucessor é admitido, ele fica até morrer. Agora, não se sabe por que, por exemplo, ele foi escolhido e não Ariston, por exemplo. Isso não está claro, historicamente falando. O que se sabe é que depois que Ariston morre, depois que Zenão morre, Cleantes assume, Ariston sai da escola e funda uma nova escola, funda a escola dele. E os alunos de Ariston são chamados de aristonianos. Ele vai ensinar algumas teses estoicas, só que não são, na verdade, só estoicas. Tem influências altamente cínicas, porque Ariston discordava francamente de Zenão. E essa discordância fez com que ocorresse esse cisma dentro da escola estoica. O estoicismo, então, teve 500 anos, mas ele não foi uniforme, como foi mais ou menos o epicurismo. Com o estoicismo, a cada novo escolarca que aparecia, ele colocava coisas novas dentro da doutrina estoica. Isso se vai ver, por exemplo, com Ariston, motivo pela qual ele caiu fora então da escola e formou uma escola nova, porque ali dentro não estava dando para ele. E qual foi a diferença de Ariston para Zenão? E por que ele se aproximava dos cínicos? E posteriormente, de que modo que isso pode ter influenciado Marco Aurélio, já que Marco Aurélio lia e se apaixonou por Ariston? Vamos ver. A Zenão, ele vai dizer que toda a filosofia ela tinha aquelas três funções, aquelas três divisões clássicas: física, ética e lógica. A filosofia tem essas três partes. De modo que você, para entender o estoicismo, é necessário que você tenha conhecimento dessas três partes. É necessário que você tenha noção da lógica, que você tenha, por exemplo, a noção todo aquele silogismo que é feito em cima do tempo, porque o tempo tem uma importância fundamental em cima da lógica estoica. Ele não é um silogismo baseado em predicação, como em Aristóteles, mas o silogismo estoico ele se baseia muito na questão do tempo. Não é por menos alguns autores, por exemplo, vamos dizer que o tempo é a chave fundamental para entender o estoicismo. Essa é uma linha de pesquisa. E é uma parte, então, da filosofia, a lógica. A outra parte da filosofia é a física. Entender que o mundo ele é movido pelo devir, influência heraclitiana, que existem esse agente passivo e o agente ativo do movimento que fundamentam o mundo, e que essa movimentação do mundo ela dá consistência e forma ao próprio mundo, de modo que o eterno retorno se fundamenta. Essa é a parte da física. E posteriormente a ética, que a gente vai encontrar especialmente em termos de teoria dos indiferentes.
Então Zenão vai dizer que para que você chegue finalmente lá na ética, que é a ponta do iceberg, você tem que entender as outras coisas. Você não tem como entender a ética se você não entende a física, se você não entende o mundo. Porque a ética vai ser uma leitura do mundo em cima das questões lógicas. Então essas outras coisas se tornam importantes para que você possa entender a ética. Aristóteles vai dizer que não, está errado. E nesse sentido, Aristóteles vai concordar com os cínicos. Você não precisa entender de lógica, você não precisa fazer uma leitura do mundo para ter uma vida virtuosa. Aristóteles vai por esse caminho. Não ele se aproxima dos cínicos. Os cínicos eles vão simplificar a doutrina dos estoicos, negando a física e negando a lógica. E dizer, então, que a vida virtuosa basta para a felicidade, basta para a eudemonia, basta para o autodomínio, a autarquia, a autarqueia em grego. A autarqueia é o fim último da vida, através do qual a felicidade se torna possível. Aristóteles vai para esse meio, então ele discorda plenamente. Essa é a primeira discordância que Aristóteles vai fazer dizer não. Uma outra discordância fundamental, lembrando que esse não é um trabalho sobre Aristóteles, então eu vou falar só unicamente sobre as coisas principais, tá? Mas uma outra coisa importante é que Aristóteles ele vai discordar também da questão da teoria dos indiferentes dos estoicos. Para os estoicos, existe aquilo que eles vão chamar de adiáfora proegmena. Em português, indiferentes preferíveis. Porque os estoicos, de modo geral, o que os adoradores do estoicismo de internet, de Facebook vão dizer é que você tem que ser indiferente às coisas. Mas essa não é uma visão exatamente estoica. Porque o estoico não vai ser indiferente a tudo. Algumas coisas ele vai ser indiferente, outras não. Porque ele vai trabalhar com a questão da oikeiosis, que eu vou explicar posteriormente. Ou seja, se você puder, se o sábio estoico puder escolher entre saúde e doença, o sábio estoico ele vai escolher a saúde. E não vai ser diferente aos dois polos. Se o sábio estoico puder escolher entre fartura e pobreza, ele vai escolher a fartura. Apenas na ausência da fartura, na ausência da saúde, é que ele vai ser indiferente. Ele vai entender que isso não vai ser um fundamento para a felicidade. Embora, se puder escolher, ele vai escolher a saúde. Ele vai escolher a fartura. Mas Aristóteles vai dizendo que não, que pombas. Se você levanta um juízo de valor para o indiferente, qualquer que seja, isso equivale a dizer que aquele indiferente que você emitiu o juízo de valor, então ele é um bem. Então não existe diferença. Se você escolhe a saúde, então você vai eleger a saúde como sendo bem. Então você não vai ser indiferente a ele. Essa é a alegação, é a controvérsia que Aristóteles levanta e que os cínicos vão por esse caminho. Vamos ver o próximo slide. Raquel Gazola, no livro Ofício do Filósofo Estoico, Duplo Registro da Estoa, que é um livro técnico, mas muito legal de se ler, ela vai dizer assim, que é um livro de 99, lá na página 104, lá no final da apresentação, vou deixar toda a bibliografia. Esse slide, como eu falei no início, ele tem uma metodologia acadêmica, então eu vou deixar tudo bibliografado no final, e por isso eu coloco página, ano de publicação, para ficar mais fácil. Lá na página 104, ela vai dizer assim, referenciando Diógenes Laércio 7:105. Indiferente quer dizer o que não põe em movimento, nem a inclinação, nem a repulsão. Como ter sobre a cabeça cabelos em número par ou ímpar. As coisas indiferentes são umas a preferir, que a gente vai chamar em grego de proegmena,
outras a não preferir, que são os indiferentes e impreferíveis, né? Aproimena. Ou seja, existe, fundamentando a ética estoica, o que eu chamei de oikeioses, né? Que é esse lance aqui, oikeioses. Que para Raquel Garzola se encontra realmente no núcleo da ética. Oikeioses você pode traduzir como alguma coisa parecida como apropriação de si, alguma coisa como se fosse assim, eu me pertenço, é um auto-pertencimento, autocuidado. E aí você pode levantar até outras perguntas posteriores. Será que essa oikeioses, quando mal interpretada, ela pode levar a um egoísmo ético? Essa é uma pergunta. Mas eu não vou levantar essa hipótese aqui agora, porque o estudo não é sobre oikeioses. É apenas para que você possa entender que a virtude estoica, ele vai preferir a riqueza, porque a partir da riqueza você terá substrato para que você possa se preservar. Ora, é muito mais fácil você se preservar com riqueza ou com fartura do que passando fome. Passando fome você vai morrer. E como o substrato é autopreservação, então você vai pelo recurso, não pela pobreza. Pela saúde, não pela doença. Então isso fará com que, a partir da oikeioses, a virtude estoica seja pelos indiferentes preferíveis. Você vai ser indiferente, mas podendo escolher, você vai escolher sempre aquilo que se autopreserve. Lembrando também outra questão, né, filosófica que pode ser apresentada. Preservação também, autopreservação ou preservação, é um tema fundamental para se entender, por exemplo, a filosofia do iluminista Holbach, né, Barão de Holbach. A ética dele, materialista, vai se basear também na preservação, onde para quem o ser, para que possa ser, né, a existência, ela não quer só existir, mas ela quer também continuar existindo, ela quer se preservar. O Bach vai trabalhar com essas ideias lá no Sistema da Natureza. Muito bem. Então, dito isso, você começa a distinguir então as diferenças do sábio estoico para o sábio cínico. O sábio cínico, então, como sendo indiferente a tudo, e porque ele não vai trabalhar com a ideia da oikeiose e da autopreservação. Uma vez que você é indiferente a tudo. Você não tem que escolher entre saúde e doença. Você é indiferente a tudo. Porque nada disso, saúde e doença, é importante para o montante da felicidade, para o autodomínio. Há muito tempo atrás eu tive tempo para fazer isso. Debruçado em meditações, eu consegui catalogar cada assunto que é trabalhado em Marco Aurélio nas meditações. Então, separei tudo aquilo que Marco Aurélio fala sobre os indiferentes, ele fala sobre os indiferentes em cada um desses fragmentos de meditações. 2.2, 2.2, 4, 47, 49 e por aí vai. Considerando a tradução que eu trabalhei, que é a tradução da Martin Clares. Mas eu também fiz essa catalogação em outros assuntos, né? Onde Marco Aurélio fala sobre destino, onde Marco Aurélio fala sobre a psicologia, sobre a epistemologia e por aí vai. Eu tenho isso tudo anotado. E sobre os indiferentes, Marco Aurélio fala especificamente nessas passagens aí. Tem uma passagem que se aproxima muito do cinismo. E é que a gente levanta então a hipótese de Marco Aurélio então, ter se baseado no cinismo de Ariston. Lá em Meditações 1.16 ele fala: viverá a mais bela das vidas se fores indiferentes às coisas indiferentes. E aí está a parte grega. Eu não manejo exatamente grego,
eu consigo entender apenas algumas partes em grego, né, os termos técnicos. Por exemplo, aqui você vai entender o adiáfora e adiáfora. Adiáfora é indiferente, né? Indiferente às coisas indiferentes. Indiferente às coisas indiferentes faz sentido naquilo que nós falamos anteriormente. Para Ariston e para os cínicos, ele não tem que escolher entre um indiferente e outro indiferente. Ele tem que ser indiferente a tudo. Entre outras palavras, se nós utilizarmos uma expressão mais aureliana, indiferente aos indiferentes. Ele vai ser indiferente a tudo. E aí está o primeiro ponto. Marco Aurélio, então, ele começa a assumir já essas características cínicas, baseado em Ariston, que é um cínico, que é um estoico cisinizado. Alguns autores vão colocar, inclusive Ariston não entre os estoicos, eles vão colocar Ariston dentro do catálogo dos filósofos cínicos. Não por menos, no livro Os Cínicos, Movimento Cínico e Seu Legado na História, eles vão colocar Ariston dentro dessa catalogação. O livro que eu vou deixar de Dalphin, o artigo que ele escreve na página 178, que está lá na bibliografia, ele diz que o gênero literário de meditações é uma diátribe. Diátribe é aquele gênero literário associado aos cínicos e especialmente a Beyond Borysthenes. Então vocês vejam que, do ponto de vista literário, quando você começa a ler Meditações, os pesquisadores que vão trabalhar mais com a questão da linguística vão identificar que Marco Aurélio escreveu em termos de diátribe, que é o gênero escrito pelos cínicos. Griffin, por outro lado, na página 221, aponta as afinidades em que Meditações tem com as diátribes e aponta exatamente as imagens chocantes que Marco Aurélio usa em Meditações para os processos do corpo. Por exemplo, Meditações 5:28, 6:13, 10:19, 11:15. Eu transcrevi 5:28, onde Marco Aurélio fala assim: tu te exasperas contra quem cheira a bode? Contra quem tem mau hálito? Esse é um linguajar mais rústico que Marco Aurélio utiliza, apontado por Griffin, e realmente está lá em Meditações 5:28. Lembrando que o linguajar mais rústico ele é usado muitas vezes pelos cínicos. Os cínicos têm esse linguajar realmente rústico. Eles usam da linguagem como uma forma de você chocar, de apontar as pessoas para uma verdadeira ética, fora das convenções. Os cínicos trabalham a ética fora das convenções, desfigurando a moeda, né? Que é a palavra-chave deles. Tu te exasperas contra quem cheira a bode? Pode ser, então, que Marco Aurélio tenha usado essa expressão fazendo alusão aos cínicos. Em 11:15, ele fala que o homem simples e virtuoso deve ter a mesma característica do que cheira mal. Não importa se você cheira bem ou cheira mal. Na verdade, o cheirar bem ou cheirar mal está no campo dos indiferentes. E você não tem que escolher entre cheirar bem ao escolher cheirar mal. O cheirar bem não é um indiferente preferível em relação ao cheirar mal. Se o sábio estoico colocar dessa forma puder escolher, ele vai escolher cheirar bem. Mas Marco Aurélio diz que isso é indiferente, tanto faz. Outra alusão ao cinismo. Aqui eu começo com algumas questões. Ante as dificuldades históricas enquanto Augusto. O conteúdo da ação era importante para um príncipe? Essa foi até uma questão que eu fiz naquele vídeo em que me perguntaram aquelas coisas, né? Eu abri espaço para as pessoas fazerem perguntas, as pessoas fizeram algumas perguntas e algumas dessas perguntas
foi mais ou menos isso que perguntaram aí, né? O conteúdo da ação era importante para um príncipe. Hegel, ele vai dizer, né, criticando o cinismo, que a vida do filósofo tem pouca importância para a filosofia dele. O que mais importa, na verdade, é o conteúdo escrito. E é por isso que ele criticava os cínicos. Porque como os cínicos quase não tinham material escrito, eles se importavam mais com o conteúdo vivido. Então fica essa pergunta, será que de repente Diógenes não foi um filósofo pelo fato de não ter escrito? Porque realmente, né, de Hegel para cá, vocês veem que hoje a nossa filosofia, né, pós-moderna, ela tem uma característica muito mais de discutir a ética do que viver a ética. E na medida que você começa a discutir apenas a ética, você deixa a vida do cara de lado. Pouco importa se você vive dessa ou daquela maneira, mas a discussão que é feita em cima da vida que o cara tinha, isso que importa pra gente. E isso que a gente vai fazer, na verdade, né, atualmente. Mas o conteúdo da ação, por outro lado, em termos de século II, ela tinha um impacto muito grande. Para toda a antiguidade, na verdade, né? E os cínicos vão dar uma importância muito grande a isso. A vida enquanto uma filosofia colocada à prática. Viver uma vida indiferente a tudo, como vai dizer Marco Aurélio. Só que Marco Aurélio, por outro lado, ele foi um príncipe, um príncips em latim. E enquanto príncipe, ele não tinha como ser indiferente a tudo. Ele tinha um império que era atacado inicialmente pelos partos, posteriormente pela Confederação Marcomana, na Primeira Guerra Marcomana e depois na Segunda Guerra Marcomana. Então você não tinha como ser indiferente a tudo. Em 175 você tinha uma revolta de um dos seus principais generais, Avídio Cássio. Você não tinha como ser indiferente a isso. Apesar da revolta ter sido abafada e Avídio ter sido morto. E segundo, História Augusta, terem levado a cabeça de Avídio Cássio para Marco Aurélio. Então, ser indiferente a tudo colocava Marco Aurélio numa situação em que, às vezes, você tinha que centralizar a questão da ética apenas nos escritos. E acredito eu, essa é uma alegação que eu faço, que talvez tenha sido bem difícil de Marco Aurélio conciliar aquilo que ele pensava àquilo que ele era capaz de fazer enquanto um cidadão do mundo. Porque ser um cidadão do mundo era uma coisa completamente diferente de ser um cidadão romano. E principalmente ser um príncipe, ser um Augusto. Porque você tinha que dialogar a todo momento contra interesses diferentes, contra lutas de interesses diferentes, interesses contraditórios. Você tinha, por um lado, o Senado, que queria coisas diferentes. O Senado, apesar de, por exemplo, historicamente nós entendemos que Marco Aurélio tinha uma boa relação com o Senado, mas nós também temos notícias de embates de senadores contra Marco Aurélio. Alguns senadores vão questionar Marco Aurélio e dizer que Marco Aurélio queria transformar todo mundo em filósofo. Então nós tínhamos esse tipo de embate social. Pode ser que Marco tenha sido adorado pelo escritor de História Augusta. Pode ser que o escritor tenha idolatrado Marco Aurélio e dessa forma escrito História Augusta de uma tal forma que todo mundo adorasse, mas não era todo mundo, era ele. Assim como, por exemplo, Maclean, o Pierre Grimal, Edouard Gibbon. Então, é necessário que, quando você lê uma determinada fonte, você faça uma crítica em cima da fonte. Quais são os interesses,
qual é o ponto de vista do autor que está escrevendo aquilo. Isso é fundamental para que você possa entender o autor. Então, muito longe de, por exemplo, Marco Aurélio ser uma perfeição moral, pelo que nos resta, pelo que dá para perceber em Meditações, ele tinha muitas dúvidas. Eu já vi, por exemplo, algumas referências históricas dizendo que Marco Aurélio tinha dificuldade com relação às contas, ao tesouro, de modo que o tesouro imperial tinha que ser constantemente visto e revisto, né? Então você tinha essa dificuldade. Marco Aurélio não foi um deus entre os homens, apesar de você encontrar esse tipo de visão. Então, o conteúdo da ação, às vezes, ele vai se contrastar com aquilo que era possível fazer. Não necessariamente ele vai ser indiferente a tudo. Não dá. É impossível. Infelizmente, é impossível. Marco Aurélio é um homem histórico. E o homem histórico está para além daquilo que é possível fazer do ponto de vista literário, o sábio literário. Por outro lado, Ariston, ele foi um filósofo que ele também vai recusar as normas gerais. Essa é uma outra questão que ele vai discordar de Zenão. Ariston é um filósofo que ele vai estar muito mais preocupado com as particularidades do que com os preceitos gerais que vão nortear a ética. Então, de modo que você não possa ter um catecismo para cada situação, quer dizer, assim, uma norma geral que seja capaz de fazer com que você interprete o mundo e faça uma visão geral para cada ação. Ariston vai dizer que é necessário que o sábio estoico, ele se tornar um sábio estoico na medida que ele saiba agir com virtude em cada situação. A particularidade para Ariston é muito importante. Da onde, então, ele vai surgir com a ideia do bom ator. Lembrando que bom ator é uma alusão que Marco Aurélio também vai usar. Será que quando Aurélio ele fala em ator, ele fala assim lá em Meditações, vocês lembram? Que a gente tem que se preocupar muito mais em interpretar do que em gerir, porque quem na verdade vai dirigir o espetáculo é a natureza. A gente só vai, na verdade, interpretar, fazer bom uso do papel que nos dão. Você lembra dessas passagens que ele fala isso? Então, você tem que ser um ator. E o bom ator é algo que Ariston vai falar. Será que Marco Aurélio não utilizou isso de Ariston? Olha a dúvida. E esse ser bom ator significa viver bem cada papel, cada particularidade, de modo que você não tem, então, uma regra geral para tudo. De acordo com cada situação que aparece, é que o sábio vai tentar viver da melhor forma possível, de acordo com as circunstâncias. Né? As circunstâncias fazem toda a diferença para o sábio aristoniano e para o sábio aureliano. Bom, essa foi a apresentação que eu deixei. Aqui estão toda a bibliografia que eu usei. Pesquisem depois cada uma dessas bibliografias, que são livros muito legais. Pesquise mesmo, tá? Isso aqui então foi a minha apresentação, que eu fiz mais demorada, eu fiz mais minuciosa. Eu gostaria de ter feito assim no GT, mas eu não pude, em função do tempo. E espero que vocês tenham aproveitado e tenham entendido que, para além de meditações, existe também uma leitura que que abre possibilidades para outras interpretações a respeito de Marco Aurélio. Marco Aurélio não é tão simples quanto parece. Não é só pegar Meditações e ler.
Mas se aprofundar em Marco Aurélio significa abrir outros ramos de possibilidades. E esses ramos de possibilidades, eu deixei algumas aqui. Na verdade, deixei várias outras, né, no decorrer desse vídeo. Espero que vocês aproveitem bastante. E que a gente possa, posteriormente, fazer um bate-papo. Fazer um bate-papo e aproveitar ao máximo essas possibilidades que Aurélio nos traz. Eu fico aqui. Mais uma vez agradeço ao professor Aldo pela possibilidade. E também não deixe de visitar nosso vídeo, nosso portal, nosso canal, né, no YouTube. E não deixe também de conhecer a nossa página no Facebook e o nosso blog, portalveritas.blogspot.com. Eu escrevo nele desde 2005 e tem bastante referência, inclusive, sobre cínicos. Tem uma aba lá só sobre cínicos. Nos encontramos, então, por aí. Até a próxima.